Esse enxame sísmico chamou muito a minha atenção. Se é mais comum do que nada haver terremotos muito ativos na Califórnia, existem dois motivos. Uma é que, evidentemente, quando há terremotos, e principalmente quando eles acontecem muito rápido, se pensa no Big One, naquele terremoto poderoso, tão esperado, e que a doutora Lucy Jones alerta que a cada dia ele está mais próximo, porque, obviamente, o tempo está passando. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer um terremoto de magnitude 8 na Califórnia e vai ser uma abertura tremenda. Ou seja, mais ou menos se calcula que nessa falha, nessa abertura, digamos que esse movimento vai acontecendo mais ou menos. A Terra se moveria cerca de 10 metros em apenas alguns segundos, então seria um movimento realmente muito rápido. Sobre isso que acabamos de conversar, sobre o cálculo que fazem, do que pode acontecer na Califórnia, talvez amanhã, talvez em 10 anos, talvez em 20 anos ou não, ninguém sabe. Não existe um cálculo real, embora haja pesquisas e varreduras subterrâneas para tentar detectar quando isso poderia acontecer. Em teoria, seria possível alertar um pouco. É uma falha, mas pode surpreender. Às vezes, não percebem a forte tensão existente, suficiente para causar o problema. Desta vez, o enxame sísmico de fato ocorreu. E se vocês olharem, há muita atividade em toda a Califórnia, mas tem algo que é melhor. Vocês já perceberam que é nessa parte sul onde se vê uma quantidade um pouco maior, né? Essa quantidade, além disso, aconteceu em um período de tempo bem curtinho. De repente, começaram a surgir todos esses sismos ao mesmo tempo, 20 sismos menores ou 20 terremotos menores, mas todos com uma profundidade muito superficial. Por exemplo, em West Hollywood, pessoas relatam sentir algo intenso, mas o relatório mostra a intensidade de 1,2 ou 2,3. Por exemplo, vejam esse sismo na Coráqua deste lado. É um sismo ocorrido a apenas 0,9 quilômetros de profundidade, muito superficial. Então, o enxame ocorreu perto da falha Red Mountain Mission Ridge, nos condados de Santa Bárbara e Ventura, uma região que já é muito sísmica e com capacidade de gerar terremotos de 6,8, como aconteceu em 1925, que já ocorreu. Já Se passaram 100 anos e... Já se passaram. E bom, os especialistas alertam que esse aumento de atividade pode ser, então, um aviso, um prelúdio do temido mega terremoto de mais de 7,0 da falha de San Andrés, que passaria a apenas 56 quilômetros do centro de Los Angeles. Que, aliás, há pouco comentamos que se esse se ativa, o de Cascadia também se ativa. Exatamente, é uma probabilidade. Existe um sismólogo chamado Thomas Jordan, que afirma que esse tipo de atividade sísmica pode sim ser precursora de eventos maiores, embora não haja uma maneira de ter certeza absoluta se realmente vai acontecer. Mas geralmente há esse tipo de enxame de 20, 30 sismos repentinos e muito rápidos, muito próximos uns dos outros. E então isso pode ser o prelúdio, pode ser o aviso de algo maior. O que acontece diante da possibilidade de um Big One? Bem, antes de tudo, o importante é entender ou ver quais são os desafios, ou seja, qual é o problema nesse sentido. O Big One é um terremoto que se espera que aconteça mais cedo ou mais tarde na Califórnia, que precisa ser prevenido, que precisa ser bem gerenciado. As próprias autoridades já disseram. A infraestrutura não está pronta para suportar algo assim, mas então o que pode ser feito? Realmente continuou crescendo a Califórnia, mas com uma falha no meio, uma falha não, uma conexão, uma rede de falhas, porque Cascadia e outras falhas que estão ali mesmo na Califórnia também geram riscos. Ou não é San Andrés, é porque virou toda uma lenda, mas na verdade há muitas outras falhas, de acordo com o que é relatado para essa região. O Big One é esperado que mova segmentos ou desloque segmentos de terra de até 10 metros em apenas alguns segundos. Isso geraria um efeito de bem destruir estradas, pontes, linhas elétricas. Ele afirma que o solo se quebraria por centenas de quilômetros e há pessoas morando diretamente sobre uma falha. Basicamente, esperamos que isso aconteça algum dia e que estejamos mais preparados quando ocorrer. Espera-se, como eles chamam, um evento em cadeia.
E bom, este sismo obviamente desencadearia outros terremotos secundários e até poderia gerar tsunamis, obviamente, se ocorrer perto da costa. Bom, basicamente a falha tá ali e a falha de Cascade também. E bom, os especialistas também temem, pois, danos a plantas químicas que possam gerar uma emergência. Obviamente sempre acontecem incêndios, esse tipo de eventos. Bom, sim, digo, eles têm que fazer o cálculo, né? Inclusive, eles já calcularam até quanto isso poderia afetar economicamente, segundo eles, que seria mais ou menos uns 200 bilhões de dólares, sendo a Califórnia a quinta maior economia do planeta. Então, com um evento desses, obviamente afetaria fortemente não só a Califórnia, mas seria um terremoto que atingiria a economia de todos os Estados Unidos, porque é um dos estados que, graças à Califórnia, Nova York, Texas, são alguns poucos estados, aqui são uns 3, 4 estados. Graças a isso, não há uma recessão neste momento. Paradoxalmente, a maioria são estados democratas, menos o Texas, mas digamos que dos estados que têm gerado bastante recursos, têm sido democratas pelo menos nesses últimos anos. E nesse caso, se acontecer algo na Califórnia, evidentemente seria um cisne negro para todos os Estados Unidos, dependendo de como acontecer. Obviamente não. A doutora Lucy Jones, uma doutora conhecida também como a Dama dos Terremotos, uma doutora muito conhecida nesse tema, sobre o qual também publicou livros, ela afirma: sabemos que isso vai acontecer, mas não sabemos quando. O que é certo é que a cada dia estamos mais perto, alerta essa sismóloga, pois inclusive ela tem suas redes por aí. Ela está sempre pesquisando, principalmente a parte científica de como ter ferramentas de escaneamento. Ela já trabalhou até mesmo com a NASA, com o United States Geological Survey, para tentar determinar e se antecipar, mesmo que por algumas horas, alguns dias, a movimentos que possam ser de risco. E lembrar que ela participou daquele projeto de um terremoto de magnitude 7, que foi alertado entre a NASA e o United States Geological Survey, uma série de varreduras que foram feitas e disseram: entre tal data e tal data vai acontecer, e foram muito precisos. Ainda é um tema experimental, mas está avançando exatamente aqui. Vimos, bom, Pepe. O relatório é específico sobre o alerta e literalmente os dias do terremoto. Sim, exatamente. Bom, é um tema que chama a atenção, evidentemente, e, bom, também já aproveito para cumprimentar a comunidade. Obrigado a todos que nos acompanham. Um abraço para Ale Planetitas. Até Baja Califórnia, bem perto da Califórnia. Bom, lá também, no México, também está essa falha. San Andrés perto, né? E, evidentemente, todas as pessoas que vivem na Califórnia, todas as pessoas que vivem na Baja Califórnia também. Então tem que estar sempre preparado, prevenido, com sua mochila, com as coisas, informando a todos os familiares o que deve ser feito, o que já sabemos, né? A questão é se podemos afirmar, ou seja, que o Bitcoin vai acontecer, não quando, obviamente, mas com isso já é suficiente. Você não precisa de datas, só está pronto no momento certo, esse é o ponto principal. Por que algumas pessoas ficam tão estressadas, né? Já falaram sobre isso? O que é que se vai vir? Que diz fulano, que tal dia eu digo, bom, se vai vir ou não vai vir, então para que se estressar? Se acontecer, tudo bem, se não, sem problema. Ou seja, precisamos aprender a conviver com desafios presentes em todos os lugares, cada um diferente. Esse também é importante. Aliás, um grande abraço também para Jack Draper, para Tapatia Plus, para Abraão, ou Abraão, né? Esse também. Olá, Raul Sachs e comunidade, obrigado por nos acompanhar. Um abraço para ele. Olha, tem várias questões aí, também tem vários temas interessantes. Tem sido um dia de louco, de verdade, por causa do que aconteceu ontem e hoje, nessa nova forma de ver o mundo por parte de Donald Trump. Está super louco o que está acontecendo neste momento. Estamos falando que ver isso, vamos ver se conseguimos colocar na tela, né? A verdade é que isso realmente é coisa de louco. Tem uma imagem que estamos vendo aqui, vamos ver se dá para enxergar bem. Essa que está aqui, na parte de cima está, e aí estamos vendo. Houve várias votações realizadas pelos Estados Unidos, Coreia do Norte, China, Rússia, Bielorrússia, Congo, Níger e Nicarágua, votando para que não se investigue. Não foi uma incursão de drones que atingiu Chernobyl ou em Chernobyl,
Não nessa usina nuclear onde agora estão alertando que há um potencial vazamento de radioatividade na região. Pois porque atingiu o teto do protetor que eles têm e aparentemente agora não vai mais ser possível conter a radioatividade. Seja como for, a questão é levada para a Organização das Nações Unidas, e normalmente o que acontece nessas situações é que hoje vai ser investigado. Pois é, sim, foram os russos e não acontece nada. Quer dizer, são coisas que acontecem normalmente, não é uma votação que vai mudar o rumo da guerra, não é uma votação, algo assim. Super importante, realmente. Por isso, um sinal. Exato. Por isso chama mais atenção. Já que votar nos Estados Unidos parecia normal, então é claro que precisa ser investigado. Não, obviamente não. Mas a aliança ou os movimentos que Trump tem feito ultimamente são aparentemente em uma aliança com a Rússia. Vejam quem está lá votando, ou seja, votando, isso é tudo. Venezuela não. Nem duvido que até a Venezuela votou a favor da Ucrânia. Para que votar para quem? Ou seja, muitos governos que são assim como todo o México. México sempre votou a favor. Veja só, ou seja, México, que se dá bem com a Rússia, se dá bem com os Estados Unidos, votou a favor da Ucrânia. Ou seja, que sim seja investigado. Mas isso porque os Estados Unidos votaram contra, ou seja, porque votaram de mãos dadas com Kim Jong-un e Vladimir Putin. Digo, é algo na verdade surpreendente. Se fosse só a votação de Israel, bem, quem sabe ele não ficou louco. O diplomata nem sequer votou. Preferiu não, ou seja, se absteve. É que esses Estados Unidos e essa Rússia explodiram a cabeça do embaixador, ou seja, todos os embaixadores que estão na Organização das Nações Unidas, basicamente fazem o que os presidentes mandam, né? Então, o interessante disso é a votação dos Estados Unidos no mesmo dia em que o The Wall Street Journal publica. E o The Washington Post e outros meios políticos, por exemplo, ou seja, vários dos meios de comunicação mais reconhecidos nos Estados Unidos, afirmam que há uma tentativa não só de aliança, mas de criar um bloco econômico com a Rússia e deixar a Europa de lado. Ou seja, hoje já se informa que os Estados Unidos já estão até planejando onde vão investir. Os Estados Unidos vão investir na Europa, na Rússia e até vão propor participar dos projetos para voltar a trazer petróleo da Rússia para a Europa. Então, ou seja, como sempre, sigam a trilha do petróleo e aí vocês vão encontrar onde estão os interesses. É realmente impressionante. O que está acontecendo? Muito bom o plano do presidente Donald Trump que acabou de vir à tona. Que bom, ele está pensando em fazer investimentos importantes, dizem investimentos americanos dentro da Rússia e na energia da Rússia, e também puxar isso do petróleo, do gás, etc., fazer com que a Europa volte a comprar. Aquele que foi um presidente que tanto criticou o Nord Stream, agora quer levar tudo, quer potencializar tudo. Ele zombava, diziam vocês. A Europa foi ingênua ao depender tanto da Rússia, e agora ele quer que voltem a depender dela. Você afirma isso. Bom, aqui ele está jogando. Agora tem um choque aqui, porque... Bem, todos os personagens que por aí sempre são muito pró-Rússia, muito a favor da Rússia, também costumam ser muito anti-Trump. Eles vão apoiar Trump agora? O que vai acontecer? Quer dizer, eu acho muito interessante observar esses meios de propaganda, como eles vão reagir a essa situação. Claro, quer dizer, já era visível, já era muito evidente que isso era assim, só que de vez em quando eles enganavam. Agora já estão falando abertamente de negócios e de um plano que está sendo realizado, não que vai ser realizado, mas que já está em andamento. E isso é impressionante, né? Chama a atenção, porque ele sempre fala de America First, mas aqui está falando que as empresas americanas investam na Rússia, na extração de terras raras, na perfuração de petróleo no Ártico e restabeleçam a energia russa para essa Europa ocidental. E por que você não está? Por que você não pede para eles investirem nos Estados Unidos ao invés de pedir para investirem na Rússia? E aqui, talvez estejamos vendo um jogo ao estilo Henry Kissinger, ou seja, na sua época, Kissinger. O que ele fez foi, primeiro de forma secreta e depois abertamente, fazer com que os Estados Unidos, que eram super anticomunistas naquela época, se aliassem à China.
Sim, quando chega na descrição, é que era um mundo totalmente desconhecido, porque realmente não era como agora que temos a internet. Você sabe como está a Coreia do Norte? E falando da China, hoje muitos viajam para lá, mas naquela época não era assim. Então, quando eles chegavam, ficavam totalmente perdidos, pareciam estátuas, e já existem imagens publicadas de Henry Kissinger chegando à sua primeira visita. Inclusive, o levaram até essa muralha, não a muralha da China e tudo mais. Mas foi uma viagem que na época era uma viagem proibida, basicamente porque eles mesmos tinham sido perseguidores de tudo que nem precisava ser comunista, só com a simples suspeita de que você tinha algum lado comunista, já era como se fossem contra você e arruinavam sua reputação, sua carreira, te perseguiam, ou seja, enfim, você se dava muito mal, né? Se dava. E acontece que o próprio Kissinger acaba se aliando aos comunistas. E isso não nos surpreende, quer dizer, é estranho ver isso agora praticamente ao vivo, né? Os americanos só souberam disso depois, não assistiram ao vivo. Mas agora essas alianças estão sendo vistas e aqui é o contrário. Naquele momento eles se aliaram à China por medo da Rússia. Agora parecem se unir à Rússia. Não tem relação com a Ucrânia, ela só acabou envolvida. Ou seja, a aliança Estados Unidos da América-Rússia provavelmente seja por causa da China. Ou seja, pelo medo que eles têm de que a China está avançando em muitos temas tecnológicos e em 1001 assuntos. Com quem podemos nos aliar? E que tenha recursos, que tenha algo a oferecer com a Rússia, basicamente, que são vizinhos da China. Eu sinceramente imagino que foi assim que pensaram na época. Como você vai confiar nos líderes chineses naquela época? E aqui vamos pensar da mesma forma. Como você vai confiar nos líderes russos? Bem, quem sabe, mas o ponto é que Também não acho que Vladimir Putin veja com bons olhos que um país vizinho esteja cada vez mais poderoso, avançando em todos os sentidos em relação ao que eles têm, né? Então, isso também acaba incomodando eles, causa um certo incômodo. É preciso lembrar que também existem problemas na fronteira entre Rússia e China, não é? Inclusive, né, em um mapa que os chineses publicaram no ano passado, eles já marcavam as áreas como disputadas, como se fossem deles. E um mapa que acabou sendo publicado por aí. Mas enfim, é assim que está a situação, não é nada de novela, certo? Sim, digo, pela visão de Kissinger seria impressionante, mas sinceramente não acho. Não, na verdade ele não está pensando nisso, ele pensa nele e nos filhos dele a curto prazo. É isso que... Bom, vamos a outros assuntos também importantes. Vejam que estou entrando em outras situações. Quem foi o homem do ano, como dizem, não a pessoa do ano, não a pessoa, né? A pessoa do ano. Tem sido surpreendente, pois, porque se faz uma pergunta, a pessoa do ano, por acaso é uma inteligência artificial e não é tanto a inteligência artificial que foi nomeada como pessoa do ano, mas sim as pessoas que estão construindo, que estão liderando as inteligências artificiais. Isso é isso que é. Mas mais do que estar na capa, chama muito a atenção. Vamos ver se você perdeu o que eu perdi. Aí está, olha. Quer dizer, essa é uma das capas onde aparece a inteligência artificial. E diz em cima, essas capas. A inteligência artificial diz, mas que capa? Então... Atenção, vê se a perdi, que eu perdi. Aos arquitetos. Mas eu acho que essa capa tem uma mensagem dupla. A mensagem é apresentar a inteligência artificial como pessoa, anunciando a pessoa do ano e depois citando a inteligência artificial. E claro, se você ler, vai perceber que é uma homenagem ao arquiteto, mas é um pouco controverso, né? Obviamente que coloquem desse jeito, porque nesse caso, se é para homenagear os arquitetos, então coloca as caras de Mark Zuckerberg, desse... Como é que chama? Allman.
É que na outra eles aparecem, o Hermoso aparece e eles aparecem. Lembram daquela foto clássica dos Estados Unidos, Nova York, durante a construção? Eles estão sentados comendo um sanduíche ou almoço? Eu vou procurar para você. Essa é a outra opção. Dizem que a imagem Se chama A Pessoa do Ano. Bem, tudo bem, é incrível, na verdade. E estamos vivendo um tempo de um pouco de mudança, no sentido de que as IAs já estão longe de ser, como se chama, o futuro, agora é só presente. Elas estão super presentes em tudo, estão, bem, reconhecendo o chefe da Meta, Mark Zuckerberg, a Lisa Su, da empresa de semicondutores Advanced Micro Devices, a Elon Musk, da Chia, a Jason Wang, da Nvidia, a Sam Altman, da OpenAI, a Demis Hassabis, da divisão de inteligência artificial do Google, DemonMind, de Dario Medio-Melei, da Anthropic, e a especialista da Universidade de Stanford, Feilin, que aparece na capa da Time e que vamos ver agora. A outra capa, que também está super maluca, permitam-me colocá-la, essa é a outra capa que está muito melhor. Eu gosto mais dessa, porque você vê então quem são os arquitetos. Bem, um grupinho de muitos, né? São muito mais os arquitetos que estão realizando isso. Pois toda essa revolução, e essa é uma daquelas revoluções em que, sendo reconhecido ou não, todos nós fazemos parte. Toda a informação que alimenta os guias vem dos seus pensamentos, informações e códigos. Essa é a realidade mesmo sem reconhecimento. Se você fez uma obra em algum momento, se você postou uma foto, ou seja, toda essa informação alimentou alguma delas, insisto, às vezes isso é reconhecido, às vezes não. Mas sabe-se que toda essa informação, todos os dados, todos os comentários, tudo isso está alimentando. Até mesmo o fato de você usá-las da forma como usa, tudo isso alimenta. Então, de certa forma, todos nós estamos fazendo parte, consciente ou inconscientemente, de uma revolução no planeta de maneira impressionante. E vamos ver o zoom, vamos ver quem são essas pessoas, vamos ver como está por aí. A imagem está ótima, a foto é uma excelente ideia, pois usam aquela imagem clássica dessa construção mencionada. Trabalhadores sobre o aço, comendo lanche. Bom, então, dessa vez, aí estão esses personagens que estão sendo os líderes, digamos assim, dessa revolução já mencionada. Não sei o que está. Não tem lanche, pois tem chefes. Levam seu chefe ali, está atrás, por aí. Vão mandar para eles com um drone. Não é exatamente esse, mas enfim, são alguns desses personagens aí. Já está como todas as revoluções, pois também há contra-revoluções. E já tem muita gente que é contra, que não gostou. As ideias que alertam que isso é visto como uma espécie. Bem, de não. Que são contra a CIA em geral, cuidado que também se confunde, mas são contra a CIA. Generativas, que são essas ideias precisamente que sejam antropômio. Exatamente, isso mesmo, porque o que isso significa? Pois é, que foram feitas, foram humanizadas, ou seja, querem dar a elas um toque humano quando não são, e as pessoas se confundem. De repente, acham que tem um amigo ou uma relação, mas na verdade é só isso. São dados que estão te devolvendo, dados e só para a sua própria reflexão. Não estão brincando com suas emoções. No final das contas, acho que isso foi curado em um Open, aí já abriu essa opção. E na verdade é como uma manipulação da pessoa que busca na inteligência algo que não consegue encontrar na vida real. Exato, exatamente. Bom, aí está parte desse desafio. A revista publicou hoje como personalidade do ano os arquitetos da inteligência artificial, considerando seu desenvolvimento, trabalho e vanguarda, pois estão transformando a humanidade, o que é realidade. Não sabemos qual rumo, mas pelo menos por enquanto, é um rumo em direção à tecnologia. E esse avanço é, bem, muito mais rápido, já não é tanto porque estávamos avançando, mas agora isso acelera a velocidade dos avanços. Se de repente você queria desenvolver uma porque você está vendo os médicos que estão usando as ideias e diziam que se antes levava 5 anos para fazer um estudo sobre um tema, agora você leva dias. Então lembre-se, porque toda a informação é processada muito mais rápido. Então, até que em 5 anos você chegava lá, até conseguir chegar ao ponto, né?
As ideias têm capacidade agora. As ideias que os médicos usam em um nível mais alto não tem nada a ver com as ideias generativas. Como o Charles Pétero, são outros tipos de inteligências especializadas em temas médicos. Digo isso também para esclarecer essa parte, porque de repente pode haver confusão. Sim, Vi entrevistas com médicos dizendo que um deles colocou todos os seus estudos e que realmente ajudou ele a encontrar certas coisas, certos padrões que ele não tinha visto nem ninguém que analisou os estudos. Não porque no fim os estudos dos cientistas são revisados por muitos e a inteligência identificou esses padrões. Então ele diz que é útil se você souber usar. e bom. Veja que agora está acontecendo um fenômeno que acho que ainda não tem nome, mas vão dar um nome para ele. Você vai ver. Em que as ideias estão fazendo com que as pessoas, digamos, mulheres acima de 30 consigam se manter no trabalho. E que os jovens, se quiserem uma nova oportunidade, não necessariamente a tenham. Sim, por quê? Porque de repente acontece que chega uma pessoa nova, né, e que quer entrar em um emprego, mas a pessoa, digamos, mais experiente, combina a experiência com ela, e você diz, então eles se tornam super mega eficientes. Então muita gente de 40 anos para cima, digamos sua trajetória 40 anos para cima, que traz experiência, que tem 10, 5 ou 15 anos, ali aplica sua experiência e ideia, revolucionando e tornando seu trabalho mais eficiente. E aí você sabe que eu quero manter isso porque pode ser que chegue o mais jovem com inteligência e tudo o que você quiser, ou seja, como ferramenta, mas sem trazer a experiência. E a experiência só escrevendo exatamente. Ou seja, o que diziam é que as cadeiras funcionam para você. Se você realmente se desenvolveu em algo, ou seja, se você realmente já trabalhou e se desenvolveu, você pode ser jovem e já ter se desenvolvido muito. E claro, vão te contratar. Ou seja, mas o ponto é que não é só chegar, sentar no trabalho e dizer, olha, eu também uso as cadeiras e eu sei. Pois é, mas você tem que ter experiência, tem que se desenvolver. Então, o que se achava que ia ser como um destruidor de empregos acabou se tornando um mantenedor de empregos. Agora não está havendo uma expansão. Quer dizer, de repente uma pessoa faz o trabalho de 3 graças a essas cadeiras. Então, de repente, talvez as empresas realmente contratem um pouco menos. Isso sim também está começando a se notar. Estão pegando pesado? Sim, eles estão pegando pesado mesmo, mas tudo bem, tem muitas coisas nesse assunto, muitos desafios. Vamos conversando mais sobre isso depois. Enquanto isso, vamos para outros assuntos também importantes por aqui. Bom, então, uma série de imagens que precisamos ver. Vamos ver do que se trata isso, ou o que temos aqui, o que estamos vendo aqui. Bom, aqui estamos vendo um comentário, né? Uma fala do Trump dizendo que as nações europeias dizem que, basicamente, o presidente da Europa são os Estados Unidos. Quero dizer, é o Donald Trump. Caramba, vamos ver. Ah, bom, ele vive numa bolha, esse cara diz Trump, basicamente, que é o líder da Europa. Enquanto isso, ele está fazendo amizades ali com esse, e além disso... Há uns 2 dias ele os chamou de fracos. Você diz... E o que está acontecendo aqui? Bem, aqui estamos. Hoje levaram a Cristina M ao Congresso, onde fazem essas coisas. Eles perguntam, né? Como se vissem certas coisas que não gostam. Mas chamou a atenção que, de repente, ela foi embora no meio da pergunta. Foi? A Cristina decidiu. M, a responsável pela segurança no México. Nos Estados Unidos, bem, ela tem sido uma pessoa pouco tolerante com as perguntas. Na verdade, não acho que tenha sido porque ela realmente precisava sair. Simplesmente algo deve ter incomodado ela e ela foi embora. Claro que não, né? Cristina M, responsável pela segurança, apenas sai do capítulo. São essas audiências, né, que fazem perguntas para eles, e é isso mesmo. Aquelas audiências em que fizeram perguntas pesadas para ela. Por exemplo, perguntaram para ela quantos veteranos tinham sido deportados, e ela disse que nenhum. E aí mostraram para ela uma lista de veteranos do Vietnã que tinham sido deportados. Ele foi deportado, acho que para a Coreia do Sul.
E também falaram sobre os asilados, que é ilegal deportar asilados porque eles já têm permissão para estar nos Estados Unidos. No entanto, isso também já foi feito. E bem, em algumas partes do mundo também ficam intensos quando o assunto do futebol. Hein? O que houve? Como isso aconteceu? Isso foi na Finlândia ou Islândia? Na Finlândia? Na Finlândia? Bem, houve um jogo de futebol e o time foi rebaixado de divisão. E bem, eu pensei que isso só acontecia aqui na América do Sul e na América do Norte, em toda a América. Não, somos tão apaixonados por futebol que ficaram bravos com o rebaixamento do time. O time caiu foi para a segunda divisão e queimaram todo o estádio. O estádio, digo, né? Um estádio pequeno. Sim, é verdade. Mas claro, obviamente isso não se faz isso. Os finlandeses não são considerados estranhos. De verdade. Não são eles, como se diz, os do primeiro mundo, os civilizados da Europa, não é o que dizem. E bom, pelo que foi relatado, as pessoas que estavam lá poderiam evidentemente ir para a cadeia. Havia 5.300 espectadores depois disso, hein? Desculpa, né? Dizem que este comporta 5.300 espectadores, mas dos espectadores que estavam lá e que saíram do jogo e tudo isso, ficaram muito irritados. Só conseguiram capturar 3, que são apenas alguns dos muitos suspeitos e que poderiam bem estar envolvidos, né? Ficar pelo menos alguns anos na cadeia por essa situação. Não, evidentemente é um assunto muito sério lá na Finlândia, né? Sim, está curioso. Também vejam outra imagem, hein? O que está acontecendo aí está... Né? Bom, aqui vocês estão vendo ataques que estão acontecendo em Tibet. Chama-se Rússia. Os drones ucranianos têm sido muito ativos. Enxame, sim. Um enxame? Um enxame de drones que tem aparecido por lá. Também uma imagem para os amigos texanos, hein? Este é o Lander, Texas. De acordo com o que relatam nas redes sociais, uma bola de fogo, né? Uma espécie de bólido. Agora estão acontecendo as gemínidas, por aí estão as estrelas gemínidas. Então, se quiserem ver bólidos caindo no planeta, essas estrelinhas são incríveis, não é? Ou as estrelas cadentes. Se você tem o céu e o tempo para isso, né? O céu limpo e o tempo para fazer, aproveita um pouco do frio e tudo mais, então é isso, né? Quer dizer, ele teve sorte por estar em um carro desses com dashcam e conseguiu captar. Agora tem muitas dessas mesmo. Esses bólidos, principalmente hoje e amanhã, é o pico máximo. Não lembro se no dia 13 também, acho que vão até o dia 20 e poucos. Mas 11, 12 e 13 é quando acontece o pico dessas estrelas. Então, pode ser que vocês tenham a sorte de ver um monte de estrelas cadentes e fazer um monte de pedidos ali, nesse desejo. Inclua a gente também, por favor. Se atingirmos 1 milhão de inscritos no ano que vem, seria bom. Seria bom que vocês dessem uma força pra gente com um desses desejos, daqueles, como se chama, de estrelas cadentes. Olha, outro assunto que também, veja só que interessante, a estrelinha me mandou aqui, o mapa da falha, veja como está. A falha atravessa a Califórnia, bom, a Califórnia também? Sim, obrigado, Ali, por enviar esse mapa, tudo o que atravessa. Achei que a falha acabava antes, indo para o Golfo da Califórnia, que fica aqui perto. Sim, mas a falha continua, ou seja, a falha é muito longa e abrange uma boa parte do México. Exatamente, passa, veja, Mexicali, bem coladinho a Mexicali, passa a falha e, bom, chega até pelo menos Los Angeles, né? Por isso que sempre nos filmes colocam essa falha lá. Aqui está na imagem, onde dá para ver a falha. Imagino que até seja possível visitá-la, né? Ou deve ter lugares. Acho que aqui estou vendo a falha, não a de San Andrés, mas enfim, está super interessante, obviamente, essa foto. Obrigado, Ali, e a todos que nos assistem. Como o Ali enviou isso? Bom, foi no Twitter que aconteceu. E por sinal, já tem, olha só, o Ali também está me enviando uma réplica que o Jorge certamente viu, comentou e eu não percebi. Vamos a isso. Em alguns instantes, só vamos cumprimentar rapidamente a comunidade, mas tem um terremoto. Uma réplica forte, desculpa, no Japão. Sim. Francisco Arce Tigres, um Diablo Zero. O quê? Sério que estavam zerados? A gente estava do lado do estádio há pouco tempo, porque tínhamos que ir lá, estávamos indo para as aulas de tênis, Astrilo, e tem uma quadra pública lá muito boa, né, onde dão aulas, então...
a gente dava uma escapadinha de vez em quando. Na verdade, eu sim. Bom, tinha a confiança de Star Wars. Como se chama aqueles Jedi? Você estava meio no modo Jedi, mas eu pensei, não sei. Quer dizer, eu achei que o trânsito ia estar muito ruim e já estava lotado de gente. Só que, bem, o trânsito até que fluiu, estava tranquilo. Ninguém parava, mas vendedores e cambistas já estavam lá. Acreditam no que ouvem. O jogo começa às 8, mas passamos lá às 3h30. Ou seja, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, ou seja, 4h30 antes. O pessoal chega bem antes, justamente para evitar tudo isso, mas também porque, pô, a cervejinha, o lanche, né? Sim, você começa desde antes agora, não é? Aqui o jogo começa e você já está bem. Você nem sabe mais para quem torce, né? Nesse Vivas os Raiados já conta? Sim, beleza, cara. Não, mas sim. Que bom que estão ganhando. Tomara que ganhem mesmo, tomara que goleiem. Vamos ver se não tem ninguém aqui do Toluca, né? Não, né? Acho que não. Aqui na comunidade não tem ninguém do Toluca ou do América. Com exceção do Panderita, que acho que é do América, eles são os únicos, pois normalmente bloqueamos eles. Não acreditem. Vamos lá, juíza, vamos ver o que está acontecendo no Japão, que está tendo movimento, digamos, vamos com esse assunto de uma vez, né? Então, vamos ver logo. O sismológico dos Estados Unidos já deveria estar com o terremoto. Vamos atualizar, só rapidamente o terremoto deve estar lá. Dessa réplica, olha, aqui está e não está, são várias réplicas. E na mesma região, vocês lembram dessa região? Vamos ver se conseguimos ver. Essa região onde o alerta de tsunami foi emitido era principalmente para esta costa aqui e esta costa. E se vocês lembram, né, as próprias autoridades de meteorologia, porque a meteorologia, ou seja, no departamento de meteorologia, também cuida da parte sísmica. Uma coisa que, bom, pelo menos aqui não é assim, no México não é assim, nos Estados Unidos também não. Mas enfim, a NOAA não, ou seja, a NOAA não. Pois é gerida pelo United States Geological Survey não. Sim, vejo a NOAA, ou seja, está dentro do orçamento. Bom, teria que verificar, teria que ir perguntar para eles. Mas enfim, um monte de sismos, hein? De qualquer forma. E é mais um nas últimas 24 horas sismos em que, vamos ver se tem alerta de tsunami. Não tem alerta de tsunami de uma vez, já vamos vendo. Isso é em frente à costa leste de Honshu, Japão, exatamente onde foi o epicentro da outra vez. Vocês lembram que esses sismos estavam todos a 44 quilômetros de profundidade? Desta vez não estão assim. Estes são todos, sem exceção. Uma das réplicas das primeiras horas tinha profundidade de 42, 43, 44 quilômetros e agora este sismo, pelo menos o maior, 6,7 não é qualquer coisa, está a uma profundidade de 10 quilômetros. Não, então, pois já há... Alerta, cliquei. Vamos ver, aqui não há alerta. Aparentemente, há 42 minutos foi ativado um alerta preventivo. Talvez sim, preventiva. Mas, bom, normalmente, se tivesse, estaria aqui em cima, mas olha, não tem. Sim. Provavelmente tiraram, mas enfim, sim, é um sismo potente, as réplicas assim. Rapidamente, só para ver como estão essas réplicas. São 5,2 sismo bem próximo e 5,1 também nessa região. Todos esses também com a profundidade dos anteriores. 40, 45, 28 quilômetros um deles. Este, por exemplo, que está um pouco mais acima. 46 quilômetros de profundidade, este outro. Honshu, Japão, 4 em frente a Honshu, Japão, 453 quilômetros de profundidade. O mais forte está mais superficial, a pelo menos 10 quilômetros até agora. Não é preliminar, pelo que vejo, acho que vai ficar assim. 6, 7, 10 quilômetros de profundidade realmente é um terremoto potente. Vamos ver rapidamente, só para ver quantos terremotos ocorreram na região nos últimos 7 dias, contando todas as magnitudes. Eles não mostram todos, mas só para termos uma ideia, não vamos atualizar para mostrar só alguns. Os que estão na tela, que são esses, e esses dois pequenininhos que estão ali, vamos somar todos eles. São 24 sismos nos últimos 7 dias na região. O maior sismo é este aqui, que é o que está aqui na cor azul água. É o de 7,6 que aconteceu no dia 8 para eles, 8 de dezembro. Naquele momento e nesse mesmo dia, boa tarde, não foi emitido um alerta para as autoridades
disseram. Bom, então nos próximos dias vem um terremoto também forte. Os japoneses fazem isso e seus cientistas são muito precisos ao relatar essas coisas. Pois é, aí está uma réplica de 6,7. Não é qualquer coisa, é essa réplica que acabou de acontecer que nos atingiu. Alé. Foi a maior até agora. Essa, ou seja, está o sismo. Vejam como está pertinho ali. Está mais ou menos a uma distância de 50 quilômetros de um para o outro. Sim, mais ou menos isso. Aqui temos a referência dos quilômetros e olhem, aqui está a... Não sei se conseguem ver a referência dos quilômetros, mas se não, acho que não dá para ver. Este não me deixa ver. Os que ele corta, mas enfim, essa é mais ou menos a distância, né? Mais ou menos 50, mas não exatamente. Aí quando você vê o cinturão de fogo, o que é isso? Isso é o cinturão de fogo, né? São várias atividades semanais e outros terremotos também ocorrem. Aliás, houve um terremoto na Ásia há algumas horas, na China. Ainda não tenho imagens, mas sim, lá está o terremoto. Isso acontece semanalmente, é semanal, né? Junto com o que comentamos agora há pouco sobre a Califórnia, o que vimos outro dia sobre o enxame que mencionamos do Alasca. Você se lembra que os sismólogos da região diziam que via um problema, por assim dizer, nesse terremoto? Porque durante o ano quase não houve atividade e tudo se concentrou no mês de novembro, né? Então, era isso que preocupava eles. Não de... Bom, sim, atividade repentina, digamos assim, né? Mas sim, é bastante atividade. Se olharmos para toda semana, o maior sismo da semana, obviamente, foi esse sismo, não o do Japão. Em segundo lugar, este é o sismo mais forte da semana no Alasca, que também comentamos. E vejam vocês a quantidade em 7 dias. Observem desde que ocorreu esse sismo e que comentamos aqui. Vamos registrar todos os sismos informados aqui. O United States Geological Survey possui uma ferramenta que exibe os sismos na tela. Permitam-me aproximar para ver só esse pedacinho. Esse pedacinho está marcado aqui para mim. 576 sismos em uma semana depois do sismo de magnitude 7, que é este no Alasca. Esta linha é a divisão entre o Canadá e o Alasca. Por sorte, é uma região praticamente desabitada, não está perto de Anchorage, porque recentemente tínhamos comentado sobre esse sismo que aconteceu em Anchorage. Já não me lembro que data foi, mas é que está longe, foi domingo, não foi de um domingo para o outro. Sim, só sei disso, cerca de uma semana antes. Mas esse sismozinho de 7 também gerou seu alerta de tsunami. O alerta foi rapidamente removido após o terremoto de 10 quilômetros de profundidade, mesmo não sendo na costa. Se a gente afastar um pouco, dá para ver Anchorage. Vamos ver se conseguimos ver mais rápido. É que está muito longe, olha. Anchorage está lá em cima. E sim, muita atividade e tudo mais, mas não é. Quer dizer, há montanhas e tudo mais entre aquele terremoto. Além disso, daqui até lá são facilmente uns 600, 700 quilômetros de um lado ao outro, mais ou menos, em linha reta. Obviamente não, mas as zonas são super ativas mesmo, estão super acostumados, não sei se preparados. Suponho que sim, mas esse terremoto foi mais uma das surpresas da semana. Basicamente, essa semana é o encerramento do ano. Foi parcialmente sísmico e parcialmente vulcânico, pois, apesar de alguns terremotos importantes, parecia ter acalmado. E a questão vulcânica também continua sendo muito interessante. Hoje, ou de manhã, né? Ou foi ontem, acho. Ontem mostramos esses laares na Indonésia, que foram incríveis, pois tudo aconteceu junto, incluindo o Semeru. Semeru sim, o Semeru traz chuva e lahares fortíssimos. E aí já sabem, né, arrastando tudo na lama e na água quente, ou seja, de tudo. Aí sim, esse assunto está meio ativo, não tem estado assim ultimamente, mas enfim, é assim que está essa situação. Não sei se temos mais alguma coisa sobre os sismos, mas se não, podemos já passar para outro assunto. Não tem nada. Não, nada mais. Só uma atualização sobre o terremoto no Japão. Sim, ele foi na segunda-feira, né? O de segunda-feira já deixou 50 feridos, porque acho que tínhamos parado em 30, né? Sim, 50. Ok? 50 feridos. Sim,
Nesse dia levamos uns 4, você mal lembra. Né? Acho que sim, dissemos 30 à noite. 30 à noite ainda assim nesse dia. Quando há feridos nas primeiras horas, indica situação grave, mas até agora não houve nenhum caso, beleza. Mais de 50 feridos sim, havia um em estado grave, um dos primeiros. Mas seria o do carro, não sei de novo. Não lembro quem é. Bom, sim, está usado. Bom, e o que mais temos por aí? Alguma outra notícia, né? Algum outro ponto importante? Dos terremotos? Não, mas tudo bem. Vocês se lembram que tem uma gripe muito forte na Espanha e no Reino Unido? Ontem falamos com vocês sobre a gripe normal, sim. A gripe normal é H3N2, não H3N2 com subclado K. No México, a Secretaria de Saúde já afirmou que não há casos dessa influenza. E, bom, isso é uma boa, na verdade, uma ótima notícia, porque de repente você pensa, poxa, já está vindo para cá, ninguém pode tirar férias no Reino Unido ou na Espanha? Vírus que não vai estar lá, está, a notícia está ótima. E bom, o que mais temos por aí? Quais outras? Digo, é uma boa notícia, na verdade, ou seja, boa notícia. Notícia muito boa. Ou seja, agora, né? Que eu vou colocar como manchete também não, tipo, digo que é boa, mas não vou colocar como, tipo, né, outro assunto bem interessante, já que estamos falando de temas assim, meio de saúde. E isso a gente comentou ontem. Me parece que hoje de manhã, de novo, mais casos de gripe aviária. Lá na Europa, isso tem se espalhado por lá. Mas enfim, isso a gente já conversou bastante. Vamos então para outros assuntos, outros temas. Como está a situação ou o caso da Venezuela? Hoje, dizia esse Petro que, bom, não o Petro, mas sim a chanceler da Colômbia, que, e claro, obviamente por influência do Petro, né? Que estariam pensando em dar asilo ao Nicolás Maduro, ou seja, existe a possibilidade de que vão dar asilo para esse personagem? E eu digo, talvez seja uma boa saída, talvez seja uma saída pacífica, tranquila. Bom, eu acho que também não está errado. Mas, quer dizer, a questão é que muita gente gostaria de justiça, e com toda razão, ou seja, justiça por tudo o que aconteceu. Mas, por outro lado também, você pensa na parte prática de dizer, bom, mas também não quer que haja uma guerra na região, não quer que eles vão. Quer que alguém saia? Quer que alguém saia, que não haja perda de vidas civis. Ou seja, então é como, talvez esse acordo, talvez muitos não fiquem satisfeitos, mas que talvez possa ser pacífico e que a democracia seja reativada. Ontem também Petro insistiu que que a Venezuela deve seguir já um caminho para a democracia, que é uma crítica de qualquer forma, uma crítica do Petro ao Maduro. E agora com a abertura desse tema, por outro lado, hoje o Maduro também falou um monte de coisas para o presidente do Panamá, que também ficou muito irritado, porque se falava que o Panamá poderia oferecer isso. Mas eu acho que assim, nem brincando, né? Ele disse que era um ridículo, que não sei o quê. Te incomoda muito o fato de que, para começar, ele foi para Oslo? Esse Murinho realmente foi para Oslo para ver a entrega do Nobel para Maria Corina, e também o fato de que lá mesmo ele lembrou que eles têm as atas. Sim, eles têm todas as provas de quem venceu as eleições. Porque no final das contas o Maduro nunca conseguiu apresentar nenhuma. Ou seja, nunca conseguiu apresentar nem sequer uma prova. Cópia. Não, porque como eles têm um registro, como tem, não é como se você pudesse inventar assim, do nada. Muitos têm as cópias da OSA, é que eles têm um sistema muito interessante nesse assunto. É curioso, né, que eles tenham colocado um sistema tão difícil de burlar, de hackear. Não, que no final das contas acabou prejudicando eles, porque perceberam que nem conseguiram trapacear nos números. Aliás, Donald Trump volta a dar uma mensagem na qual insiste que vão entrar por terra com tropas dentro da Venezuela. Já é como a 4ª ou 5ª vez que ele diz isso, né? Evidentemente, da primeira vez teve efeito midiático, mas não da segunda. Você diz, agora sim, já vem a 3ª. Depois pergunta, ué, mas não disse isso ontem? Na 4ª ou 5ª vez, já nem sabe mais quantas foram. Antes, nem a mídia aparece mais. Mesmo que outros tenham falado de novo, já não sei. Isso faz parte desse esfriamento que está acontecendo. E
É verdade, hoje o Maduro saiu para dizer que, bom, o que eles traziam no navio que foi apreendido era uma grande quantidade de barris de petróleo. Ele disse que era 1.900.000 barris de petróleo. Não sei se é possível transportar tantos barris em um navio, mas enfim, é uma quantidade enorme, né? 1.900.000 barris. Por isso é exatamente o que diz. O navio petroleiro apreendido pelos Estados Unidos será levado para um porto americano, segundo o que acusam. A Venezuela considera isso roubo e pirataria internacional. E a verdade é que é estranho. É estranho porque, de repente, simplesmente pegam um navio petroleiro, seja qual for o problema. Mas o petróleo não é do Maduro, o petróleo é do povo. Nesse caso, teriam que pagar ou guardar o dinheiro desse petróleo. É para o povo da Venezuela, que tanto sente falta. Mas esse dinheiro não é dos Estados Unidos. Esse dinheiro é dos venezuelanos, também não é do Maduro. Não deveriam dar esse dinheiro ao Maduro, pois ele ficará com a maior parte. Mas esse é um assunto que não deveria acontecer. Ou seja, evidentemente essa parte foi muito criticada, inclusive pelos próprios. Bom, nem todos, mas vários republicanos têm criticado, democratas também têm criticado isso e dizem que esse movimento não fazia sentido. Não, eles não acharam isso demais. Mas também, hoje, impuseram novas sanções aos sobrinhos de Maduro. Fizeram vários movimentos. Lá eles se chamam Frank Flores e Efraim Campos Flores. Sobrinhos, na verdade, são sobrinhos da primeira-dama Cília Flores. Todo o círculo dele. Ou seja, me parece correto, lógico que você queira atingir o círculo próximo desses regimes. Evidentemente, mas você não leva, né? Você leva o petróleo, não leva o navio. Evidentemente, isso... Sim. Realmente, essas regras e tal, eles já ignoraram faz tempo. Os únicos que ainda seguem isso de vez em quando são os europeus, mas olha, eles já estão sendo certinhos demais. Por um lado, a Europa tenta seguir as regras de forma exagerada nesse sentido, e por outro lado, os Estados Unidos, para que esteja ignorando, igual ao Irã, mas o Irã também não me surpreende muito. Tem tomado vários navios ultimamente na região do Golfo Pérsico, dizendo que, por um motivo ou outro, eles estão sendo apreendidos. Mas enfim, esse também é outro assunto que está gerando pois é esse nervosismo, que em algum momento algo vai acontecer, algo vai suceder. Ou seja, vai haver uma reação exagerada de alguém que vai explodir. E então aí sim, para que não vai ficar intenso? O que se esperava, esse mesmo momento que se viu do barco, era esperado. Mas, dentro da Venezuela, ou seja, onde estiver Maduro, onde estiver algum líder importante desse regime, é para colocar mais pressão. Mas isso, obviamente, até agora não aconteceu. E me chamou a atenção a resposta rápida dos congressistas. Parece que eles não gostaram de serem deixados de lado, porque é o Congresso que pode decidir se os Estados Unidos vão para uma guerra ou não. E essa parte também incomoda eles que não sejam levados em consideração. Outro assunto também que me chama a atenção, vocês se lembram desse casaco? Não esse migrante, né, então, que levavam para cima e para baixo, levavam para todo lado. Esse migrante que então aqui está a imagem, a foto dele, quer dizer, o casaco. Mandaram ele para El Salvador, mas devolveram porque era ilegal. Movimento e agora já. Vão te mandar para a África? Vão te mandar para a África. É verdade que ele está sem gás. Mas ele mora lá desde os 16 anos. Tem filhos lá, é casado com um americano. Mas agora, segundo uma juíza, ele tem que estar livre. E, bom, eles estão nesse processo muito bom. Hoje, as autoridades dos Estados Unidos já o liberaram sob vigilância. Para o salvadorenho, Kilmar chamou muita atenção. Um assunto que parecia, em certo ponto, que estavam pegando no pé dele. Não, porque era. Havia várias provas de que a detenção era injusta e ele deveria ter sido levado para El Salvador. E então, hoje acontece isso. Esse comentário por parte da juíza federal do estado de Maryland, que havia ordenado neste mesmo dia, na quinta-feira, ao governo de Donald Trump que libertasse imediatamente Abrego, nascido em El Salvador, mas que é casado com uma americana. Exatamente, uma americana. Sim, então, pois bem, a batalha legal continua, não é? Ou seja, ainda não acabou, a disputa jurídica segue. E vamos ficar atentos a esse caso que tem sido realmente muito, muito impactante.
Vamos tratar de outros assuntos importantes em várias ocasiões. Aliás, vamos aos comentários. Já vamos, a menos que você tenha algum outro assunto pendente. Então vamos aos comentários. Muito obrigado a toda a comunidade que está aqui conosco, né? Um grande abraço, né? Um cumprimento especial para a Sast, para a estrelinha que está nos acompanhando hoje aqui na moderação. Ale, que bom que você pôde ficar um pouco com a gente. E como vai o planetinha? Como está indo esse canal? Outro dia eu dei uma olhada, Dike, e vejo que está indo muito bem, igual. Então, é isso. Vamos ver se conseguimos, já adianto que não sei o tempo, mas faremos o clássico prognóstico de 2026. Muito bom, gostamos de tudo, né? Ver vocês. Sim, sim. Tem a previsão, sim. Agora sim que, bom, desde a visão de Ali, de tudo que o Ali faz, seria super interessante. O que é que se vê? Porque, bom, quem já viu em outros anos, vê mais ou menos como certos padrões vão se repetindo. O que diz o Alé, o que comenta o Alé, e depois o que dá para ver, não no dia a dia, digamos, um abraço também para o Abraão. Para quem? Para o Rublus, como você está? Para a Marcela, para o Riquelme, para a Caribel, muito obrigado por nos acompanhar. Martim, como você tem estado? Como? Como vão as coisas, Riquelme? Até para Francisco Arce também, um grande abraço. Saudações para Walter Osório, para Raul Sachs. A Marcela também está aqui. Riquelme disse... China, pode ser que ela não goste do que Trump propõe, diz. Marcela Riquelme, saudações para Marcela e Mildred, que diz boa noite, amigos, muito obrigada. Igualmente também saudações para José Zarate. Como você está, José Zarate? Já colocou as lâmpadas e tudo mais? Ei, é verdade, José. Como está esse clima de Natal? Saudações ao Icon Render Pro, que disse estar presente. Achei que fosse o Malsan, mas saúdo o Icon. Saudações para... Pensei que fosse o Malsan. Saudações para... Pensei que saudações para fosse o Malsan. Saudações para Draper. Também está aqui o Rublo MX e aqui diz Panterita, amigos para sempre. Bom, não é para nós, diz ela. Caribe, acabei de receber a notificação de que começamos, diz Caribe. Ui, Caribe, demorou para chegar. Mas quem recebeu? Quer dizer, onde você recebeu? No Instagram? Não, desculpa, nem temos Instagram, não. Bom, na verdade não. No WhatsApp ou Telegram. Me avise, Caribe, e um abraço para Mercedes. Como está, Mercedes? Já estamos ao vivo, saudações. Diz, foi sensacional o lance da pessoa do ano, diz Draper. Saudações, Draper. Sim, saudações, Draper. Como você tem estado? E o pessoal do Polymarket acertou, porque esse era o primeiro lugar. Era essa a inteligência artificial, né? Afinal de contas, pois tem sido o elemento mais mencionado o ano todo. Exatamente. Saudações para a Panterita. Cristi está aqui, tudo bem? Saudações, Cristi, ela disse. Inclua a foto em que eles aparecem. Você já colocou e ela aceitou? Colocamos o Lennon. Dormindo, não. Ainda não colocaram. Acho que não. A Alex disse que temos que ir até a Vila de Joelhos para evitar que a inteligência artificial tire nosso trabalho, disse a Alex. E vai. Você fala ao telefone não na igreja e ela te responde. Saudações da Sara, saudações de Guadalajara para Guadalajara, saudações para esse Alex. Não entendo por que usam tanto arquiteto para tudo. Arquiteto do destino, arquiteto de inteligência artificial, quem projeta e constrói. Pois é por isso. Devem estar orgulhosos. Devem estar orgulhosos. Não, jamais vi que digam licenciado de não, pois não. O engenheiro também não, veja. Não ele, mas é isso. Meu sogro também. Saudações para, diz Draper. Esses arquitetos da inteligência artificial são muito da Matrix, diz Draper. A verdade é que, se já é surpreendente o que estamos vendo, imagina o que eles estão vendo, né? Sim, deve ser muito alucinante. Chaborruco diz, Pepe, coloque a música do Maduro na abertura do Pepe ao vivo. Não, obrigada, não é engraçado pra gente. Mas nem tanto.
Não vamos fazer propaganda pro cara. Saudações ao Martin, que disse: Trump impõe um bloqueio econômico maduro, mas isso afeta o país e seus cidadãos. O dólar vai aumentar com certeza, se já não aumentou até eu sair do país, e isso não vai acontecer. Tá ruim, o panorama econômico e político realmente está ruim. Saudações ao FTCN, tudo bem, José Gonzalez? Se chama Saudações para Luiz Aranda, também saudações para Mauro, que diz que os chineses já estão vendendo bonecas infláveis com Alexa incorporada. Houve um caso na França, mas eram bonecas que tinham rosto de menores. E eles foram cancelados, sim, também foram cancelados, obviamente. Claro, vejam, aqui está, digo, caso não tenham visto, né? Aí está o canal, né? O canal PP ao vivo que está... Aí é esse, pois um canal que eu não posso ver ao que parece. Mas aí está o X, tudo bem. Bonito, né? Sim, olha, aí está, aí está. Já subimos o primeiro vídeo. Vamos subir. Bom, vamos estar subindo, não com tanta frequência, mas vamos estar subindo esse vídeo. Aí, caso queiram dar uma olhada. Estamos retomando temas que gostamos, temas que precisam ser analisados mais a fundo. Vamos conversar sobre isso em breve. Como surgiu e por que está acontecendo agora essa teoria de que Trump vai revelar e divulgar não sei quantos documentos sobre o tema objeto voador não identificado, né, que foram divulgados com ele? Não, realmente está muito interessante. Vejo várias estratégias que também são políticas. Não, porque fui voltando várias vezes durante a preparação para o vídeo e ele está desde o primeiro mandato prometendo mil coisas, né? Dizendo que vai revelar isso e aquilo, mas está interessante o que tem acontecido ao redor, pois muitas coisas já foram reveladas. Mas agora é o Congresso, né? Graças ao Congresso, né, um monte de coisas foram reveladas. O que ele comenta realmente ajudou o Congresso a se abrir, não é? Você pensa, se o presidente falou, por que não fazer? Assim surge uma disputa. Saiu também esse almirante, que tem apresentado dados interessantes sobre isso no Congresso. Sobre o caso do Trump e sobre o que está acontecendo no oceano, ele insiste que é preciso investigar o oceano, porque coisas estão acontecendo lá. Tudo isso será tratado em um dossiê que estamos preparando. Se quiserem, está lá. Sim, lá tem uma lei que ela quer aprovar. Esta, Ana Paulina Rubio, eu digo Ana Paulina Luna. Por Paulina Rubio. Paulina Luna, que é quem traz o tema dos OVNIs também e dos UFOs e todo esse assunto. Ela traz uma lei muito, muito interessante para que quem participa do governo nos congressos não possa mais comprar ações, mas todos têm ignorado isso. A única que disse sim para ela foi a Marjorie Greene. Que bom, agora ela parece ser a interessante dos republicanos, pois está muito envolvida nesse projeto. Mas todo mundo é mais. Trump nem falou sobre esse assunto. Não, porque tudo desmorona para ele. Sou político, republicano, democrata e nós. Investem na Segura porque ela tem informação privilegiada, diz Ana Paulina Rubio. Sim, e Trump sem tech, não sei se agora se diz. É como nos arquivos. Percebe que os 20, mas Pepe, mas esse estilo nosso, né? Porque aqui realmente não participa só Street e eu, participa também meu filho mais velho, que também é muito bom nesses assuntos. E então é um trabalho realmente agora de 3. Realmente estamos trabalhando nós 3 nesses assuntos. E é isso. E vamos avançando. Não é que mais. Todo amigo com o microfone assim... Como assim? Não tem o microfone? O microfone... Sim, mas a diferença entre uma democracia e uma ditadura é que na democracia você vota primeiro e depois recebe ordens, e nas ditaduras você não precisa perder tempo votando. Charles Buch, sim. Bom, está bom. Saudações para Luna Sol, que diz lavando dinheiro, narco, diz Luna Sol. Saudações. Saudações, como você tem estado? Diz, onde você está? Também já deram iPhone 19, quero presentear. Quem está dando 19 não existe. Vejam o 17, diz Martim. Tomara? Sim, eu não sei. Diz. Tomara que o 13 Atlas leve Trump e Putin para dar uma volta pela galáxia, seria bom.
Saudações a Rublamex e Maduro, diz Rublamex. De uma vez. De uma vez, diz que está legal. O nome diz Ale. Muito obrigada, Ale. Obrigado, Ali. Saudações também para Francisco, para as pobres formigas Francisco Arce. E o pai diz: não tem piada para os amargurados. Tem um formigueiro na minha casa e me disseram para jogar água no buraco, mas é muito difícil pegar cada formiga. Ai, coitadinho. Quem disse? Quem foi que disse isso? Papai do Novak, saudações, como você está? Saudações, papai. Obrigada pela piada. Um abraço para Rocco, Pepe, Ponla e Luiz Aranda. E vamos ver, vou subir mais um pouco. A Lili disse que está esfregando roupa porque viu que está na máquina de lavar. Não, isso não se usa mais, tudo mudou Direto. como se chama, a lavadora. Sim, saudações para Miguel Ângelo, para Miguel Alejandro. Desculpa, ele disse saudações, eu te acompanho. Marcela, no Uruguai também estou desvelada. 1h da manhã. Eita, Ardecito, olha só, esse Roblox é o S26, né? Beleza, já foi. Perguntei se no S26 aparece mesmo. Em fevereiro, sim. Em fevereiro, sim. Em fevereiro. Supostamente foi isso que o pessoal da loja me disse, eu só fui lá pra conferir mesmo. Não me interessei por nada, mas falei porque se você quiser o S25, então vai. O preço baixa e você pode comprar. Não acredito que o S26 seja muito diferente do S25. E já é celular novo e também não tão caro, ele disse. Digam o nome de quem coloca o 3C Atlas para que fechem, diz Martim Costa. Dizia não, que a cada estrela cadente venham buscar esses 3, por favor. Aí de uma vez aqui, meu não, de uma vez também suba aí. Que suba aí, né? Saudações para Alica Nicole. Como você está, Alica Nicole? Que a PP faça a confraternização hoje, sim. É verdade, olha, precisamos fazer uma confraternização. Como seria isso, né? O que teríamos que levar? Tipo, seria como um traje, cada um leva o seu. Sim, de traje, tá bom? Quem está aqui em Monterrey? Bom, quem quer vir para a confraternização? A gente faz uma aqui, fecha a rua e fica aqui. Ai, sim, diretora presente. Eu sou Cruz Azul de coração, vamos lá. Operários da máquina. Como está o Tigres agora? Vamos ver, hein? Você vai saber ou eu vou ver? Deixa comigo, daí eu aperto aqui e coloco a bola grande. Vantagem para o Tigres após um erro grave. Ah, são os diabos do Toluca, né? A gente entregou de bandeja. Ele diz: com gol de Ângel Correia após erro de Usa Gonzalez, o Tigres vence o Toluca por 1-0 no jogo de ida. Acabou sim, acabou. Falta outro. Que é no domingo? Não o Toluca, suponho que sim, deve ser no fim de semana. Sim, diz Leonardo. Como está, Leonardo? Pergunta Pepe. Eu imagino que teríamos que dizer que são operários da inteligência artificial, não arquitetos, porque ainda não entendem bem como funciona. O que vocês acham? Sim, bom, designers também poderia ser, né? Porque eles estão desenhando, arquitetos também, porque eles também produzem. Quer dizer, não é só que eles estejam lá, na verdade nem fazem muito. Né? Por exemplo, esse aqui faz ainda menos. Não, mas os que estão atrás são os que a gente quase não vê. Sim, é que esses são mais como os ideólogos, por assim dizer. São os produtores do filme, né? Sim, eles buscam talentos. Sim, é muito louco, porque vamos fazer um dossiê sobre isso, sobre como o transhumanismo está avançando nesses líderes, não todos, mas há um nervosismo por causa da visão que eles têm sobre a consciência digital e todos esses temas. É um pouco estranho, na verdade, todo esse assunto, mas vamos lá. Ou seja, independentemente dos uns e zeros, estamos vendo como. Pois é, isso também está revolucionando a nossa mente para pensar. Pois, obviamente, não somos digitais, nem podemos nos digitalizar, nem existe maneira de digitalizar a consciência, nem a alma, nem nada dessas coisas. Mas pelo menos sim, como nos aproximar em algum ponto de guardar nossas consciências digitais, por assim dizer, para o futuro, né? Ou seja, imagina que você pudesse conversar aparentemente, entre aspas, com o seu tataravô, né? Ou seja, aqui no futuro, você estivesse guardando as gerações por gerações e gerações de Deus. Eu acho que seria muito interessante, né? Para mim sim, para mim sim. Você gostaria de ter sua cópia? Não quero ter minha cópia, mas deixá-la para o futuro. Ter sua cópia. Por exemplo,
Sim, mas não vou ficar com ela nem com nada, não. Eu acredito que você não vai ficar. Você fala ter ou deixar, qual a diferença? Deixar? Ok, que façam sua cópia. Sim, claro, claro. Sou única e perdi. Não importa. Já tirei um registro geral de você pra não... Não, obrigada. Vou deixar. Meu eu do futuro vai agradecer, não você. Não vai te agradecer. Tara, neta, sim, claro que vai agradecer. Olha, uma inspiração, vai ser essa, outra. Vamos ver se ganho bingo, Rosa. Sim, Rosa. E entendi por que sou bingo, Rosa. Porque é genético, né? E vai avançando, né? Acho legal. Quer dizer, porque você pode aprender com os erros dessas consciências, mas também pode aprender com os talentos delas. Já pensou conversar com seu avô, o mago? Seria interessante. Sim. Mas não. Bom, eu não... Diz Daniel Matan. Bernal diz 13 etas talvez vão povoar uma dessas luas de Júpiter também, e são uma raça muito menor, todas as raças devem ser do nosso tamanho. Já. Saudações, galera. Saudações, Daniel. Imagine se eles chegam e os alienígenas são desse tamanhinho. Imagina, tipo, eles chegaram e chegaram. Assim é o filme, lembra? Sim. Não lembro que foram pra Esferita. Bom, o filme que colocaram no nosso aniversário, ai, está caindo, é isso parece tão exagerado. O filme que ela passou no aniversário, Serantino, era um filme erótico, uma esferita. Eles colocavam na esfera. Não, eles viajavam e depois cresciam, por isso, mas eram bem pequenos. Eles entravam aí, mas aqui não entram aqui. São assim, quer dizer, são assim, mas imagina. Quer dizer, eles mandam um sinal, né, mandam um sinal pra Terra. E dizem, não, vamos visitar. E todo mundo aqui fica bem nervoso. E aí eles chegam numa esfera assim. Os andares assim, e além disso, o primeiro, né? Não, eles não só aparecem e soltam um raio. Já chega. Mas, papai, não tem frases pra histeria. Já engoli minhas palavras tantas vezes que agora estou assim. Porque meu primeiro livro se chama Raul. Pepe estaria morto, então se guardasse seu... Pois é, veja só. Ou seria Pepe do além. Pepe do caixão? Não, ele não terá caixão. Ah, sim, ele não vai ter caixão. Vou me colocar assim como os vikings em umas marcas e como um barquinho cheio de paus. E vão jogar no mar e colocar fogo. Mas olha, isso é legal? Não é legal. Não é legal. Mas, bem, eles não podem te multar. Você? A mim. Não vão me perguntar se me culparem ou não, foi ele. Foi ele mesmo se jogou gasolina sozinho, só ele. Raul diz, tem uma música com umas animações de marcianinhos, bem pequenininhos, diz Raul Sachs. Eu vi isso. Não vi isso, diz Leonardo Scudero. Você consegue imaginar vários clones do Pepe, tipo os do Homer? Não. Não, cara, pois é. Quer dizer, sim? Assim, o mundo melhora rapidinho, assim, olha, que solução pra paz. Não. Primeiro, o que aconteceria mesmo é que os abacates acabariam. Quer dizer... Não teria abacates suficientes para tantos Pepes. Mas sim, quer dizer, sim, será que eu nunca pensei nisso? Eu de vez em quando já fantasiei com isso. E se houvesse duas Ástrides, poderíamos fazer muito mais coisas, deixar a casa muito mais arrumada. Sim, porque não é só uma, porque uma só tem que se dividir, tipo em 5. Às vezes até mais tempo. Não, sim, claro, Terra imagina, não, mas duas Ástrides, tipo, não sim, aqui você não faz falta. Pode ser tentador. Mas eu adoraria em alguns momentos. Nada mais vamos dizer assim, vamos deixar por aí, mas a outra parte complica. Imagina, quando que eu não ganhei uma discussão assim? Mas se você sempre vence. Pois é, mas assim não seria possível. Ganhá-las, não. Quando ganhei uma... Sempre. Vou ver se perdi alguma. Se diz. Caribel, gente, vi uma matéria sobre um fungo que causa uma alucinação específica de ver pessoas em miniatura. Que loucura! Imagina se a gente consegue uma matéria dessas. Que loucura, Caribel. Ah, que loucura. Ou você se sente gigante e vê todos pequenos. Não, eu acho, você se sente normal, mas por isso... Mas você vai se ver gigante, porque se você vê todo mundo pequenininho, você vai se sentir gigante. Não necessariamente, quer dizer... Se você não é que você está aqui sendo normal e vê gente pequena, não é que você é gigante, é que eles são pequenos. Aí sim também, mas você se sente gigante porque você está em um lugar naquilo? Bom, não concordo, mas tudo bem, sim, tem gente assim, né? Pois é, eu imagino. Tepatia diz que já comprou seu serviço funerário por precaução para não deixar problemas.
Saudações, Tepatia, saudações. Saudações, Tepatia, como você tem estado? Sim, sim, é melhor não deixar problemas, né? Como diz Mauro, como você tem estado? Saudações, Martim, muito bem, ou seja, quem mais está por aí? Saudações, Alicanicol. Sim, veja só, comentamos agora há pouco sobre o terremoto, sim. Saudações, obrigado pela informação, como quiser. Diz Martin, esta nova ordem mundial deixa de fora o Canadá, a Austrália, a União Europeia e os países asiáticos desenvolvidos. O que estão pensando os países dos 5 olhos? Não, esses países não. Já reclamaram muito sobre confiança. Já confiam, né? Se confiam pouco, agora confiam menos ainda, né? Eu acho que aí sim a inteligência vai sentir falta de outros tempos, né? Bom, o que me faz pensar, quer dizer, o que estão pensando? Esquece os países, os militares dos Estados Unidos que há anos estão vigiando, espionando, como quiserem chamar, esses países como Rússia, China. E acontece que agora eles são seus colegas, bom, que querem que sejam seus colegas. Não, que sejam seus colegas, porque na verdade eles não são seus colegas. É. Sim, está bom, sim, já chega, né? Sim, acho que já deu saúde. Ele diz, Alberto. Jordan diz que o post não aparece. Que post, Luiz Alberto? Que post? Ou não apareceu o anúncio pra você? Talvez ela esteja se referindo a isso? Será? Será, ela diz. Agora sim, estou ouvindo bem pelos áudios. Está ouvindo perfeitamente. Excelente pelo Bluetooth. Ok, vocês viram. O anão mais alto do mundo, diz eu. Eu não. O anão mais alto do mundo. Deixa eu procurar. É algo real. Isso é real, estão nos trollando. Diz Caribel. O fungo se chama Lamnawal. Lamnawal asiático. Nossa, deixa eu ver. Mas, anota aí ou não. Se sim, estou. Se não, não compramos. Anota aí uma observação sobre isso. Diz. O milho sem passes me faz ser o maior milho do mundo, mas não o maior anão do mundo. Diz. O cogumelo que te faz ver fadas e criaturas diminutos. Ah, você te faz ver fadas. Todo mundo vira fada. Já investigamos o outro. Este parece bem interessante. Diz. Eu aqui procurando o anão mais grande do mundo e apareceu o Maradona. Sim. Alguma piadinha, ele... Faz pra... Salma Hayek, quer dizer sim, mas enfim. Salma Hayek, lindíssima e realmente baixinha. Baixinha. Diz Leonardo Pepe, acho que a Aliança dos 5 Olhos já está cega, pois não sabe para onde vai. Olha... Já tinha o boato de que iam pedir pra gente sair de Israel. Ao invés de 5 olhos, seriam 6, incluindo eles também. Melhor se juntar à Rússia, já que no sonho ela se dá bem com Vladimir Putin. Pois é, já não é. Ah, já sei quem é. Você pode me colocar esse Gemini? Eu pergunto. O anão mais alto do mundo? Ele afirma que não existe o anão mais alto do mundo. O significado de alguém que atingiu estatura excepcionalmente alta. Mas esse é o caso fascinante de Adam Reiner, o austríaco que foi a única pessoa registrada na história que experimentou o anismo. E depois gigantismo. Ah, sim, eu me lembro dele, claro. Quer dizer... Ele foi, pois é. Ele seria o anão mais alto do mundo, porque teve nanismo e depois teve gigantismo. É uma coisa muito louca, mas esse senhor conseguiu. Quer dizer, eu quero te... Mas esse sim, depois ele fica estranho. Seria interessante experimentar esse tipo de personagem, pois às vezes tem histórias incríveis. Não sei, não me lembro da história dele, lembro de ter visto algo sobre ele. Mas olha, repara ao lado de quem está um garotinho, um mincho, um minhesmino bem pequenininho, mas olha, gigantesco. Não é esse? Houve outro terremoto, confira. 6,7 no Japão. Será o mesmo Martim ou outro? Aí vemos. Diz a Uevo. Onde vendem para eu colocar no meu cerciório? Acha que eles criam? Parece interessante o que dizem. Saudações, Cristi. O mesmo, é o mesmo. É o mesmo, né? Sim, também está por aqui. Saudações também para Caribe. Bom, e Caribe, eu te cumprimento. É uma Caribe. É Minimi, sim? É um Minimi. Sim, pode contar comigo. Mas ela já esteve no lugar deles. Ela já esteve nesses sapatos. Ela já sabe o que é ser anã e acho que é mais fácil ser anã do que ser gigante. Sim. Porque além de ser super doloroso, eles vivem bem pouquinho porque o coração cresce demais, etc. O que mais? Vamos ver. O que está faltando?
Saudações para a FTC, para a Luísa. Luísa é Luísa Aranda, Luísa Aranda. Saudações para a Luísa Aranda. Saudações, como você tem estado, Luísa? Não, Luísa Aranda. Ah, desculpe, Luísa Aranda. Sim, está dizendo aqui. Isabra diz, sim, já aconteceu de eu cumprimentar alguém. Desculpa, ainda não operei meus olhos e não enxergo muito bem. Saudações, Isabra, também saudações. Saudações para Lili, que diz, eu sim vou à festa. E para Alfonso Galhoso, como você está, Alfonso? E saudações até Bakersfield, Califórnia, como você está? E aí? E Edilcim, saudações do Panamá, saudações Edilcia, todo mundo está por aí. Imagino que agora todo mundo está ocupado fazendo compras, né? As compras estão indo muito bem, estou ocupada com isso. Sim, será? Será que sim? Ou são daqueles que deixam tudo para a última hora? Ou são daqueles que não ligam, que não compram nada, que não compram nada? Até janeiro, que é quando estão os dois? Estão contando suas histórias, sou eu? Sim, esse, onde eu sei. Sim, digo não até esperarem passar do dia 27. A decoração de Natal a gente coloca em fevereiro. Em fevereiro? Nisso, já lá para julho, o Dia dos Namorados a gente comemora nessa época. E assim vai. Não. Halloween, já lá para novembro, não, quer dizer, aí não, mais para dezembro, mais ou menos. Passa o Halloween e vocês veem que o supermercado coloca o que sobrou? Bora, aproveita, diz Miguel Alejandro. Que fotógrafo incrível para enquadrar o gigante na câmera daquela época, você imagina? Sim, diz Chris, comentário do Pepe. Hoje saiu aqui nas notícias que foi o dia mais quente de dezembro na história de Utah. Ficamos a 16 graus, está muito quente e nada de neve, diz. Olha, e para outras partes, lá para mais para o leste, está caindo neve. Em Washington está chovendo muito, mas também está fazendo calor por lá. Basicamente, quase toda a Europa está com muito calor. Depois, os franceses não sabiam o que fazer com tanta energia, porque eles calculam quanto de energia vai ser consumido. Então, o preço caiu para 0 à noite, como antes, coitados. Ou seja, 0 não custou nada para eles, não sei se não vão cobrar, mas pelo menos para o país custou 0. É muito estranho. Como é a cobrança lá? É variável, não é? Ou você pode pagar um preço fixo, mas mesmo assim é muito estranho. É estranho, é estranho. E o Alex disse o que eu falei? Disse a estrelinha. Algum problema com o hormônio do crescimento? Muitas vezes, bom, em vários casos que eu li, é que eles têm um tumor e isso afeta a produção dos hormônios. E começa o sim. Ou vai para cima ou vai para baixo, diz Leonardo Pepe. Me parece que há muitos políticos que têm gigantismo, têm algo que não corresponde à sua estatura. Sim, muitos, sim. Há vários. Saudações para, diz Lily. Aproveitei a Black Friday ontem à noite, Borruco, e já tenho quase todos os presentes. Desculpa. Como diz Raul Sachs, Alice no País das Maravilhas ficou grande e pequena. Ah, ela comeu cogumelo, é isso. Sempre diziam que ela ficou doidona. Que ficou numa viagem. Aí, de verdade, quando você assiste ao desenho da Disney, que é um dos meus favoritos, essa menina entrou numa viagem enorme aqui. Saudações para Cleo Vasquez, como você está? Ela diz, boa noite, Cleo, até amanhã e bom descanso. Saudações, que você esteja muito bem, ela diz. E chega o Natal em Guadaluz. Eu estou sempre pensando em ir para Guadaluz. Mesmo assim, não. Para ver as decorações, porque estão muito baratas, diz Alfonso Galhoso. O que vocês acham desse novo nome? Ei, está ótimo, sim. Bom. Sim. Sim, tirando PPKTP, né? Estou bem para dizer PPKTP. Sim, está bom. Veja que mudamos o nome dela, mas esse não. PPKTP. Está ao vivo? Sim, Astrid Sewat. Astrid está aqui, bem curtinha. Astrid Sewat. Astrid Sewat ao vivo. Não consigo imaginar, diz Verderi. E sobre a queda do governo da Bulgária? Parece que tiraram os corruptos. Olha, então os protestos, quantos governos caíram por causa de protestos este ano? Na verdade, é super interessante. Eles estavam protestando sem parar há uma semana. E também responsabilidade, quer dizer, porque ele pôde ver que ficou, ou seja, legalmente ele não precisava sair. Mas achei que foi uma atitude madura. Dizer, veja, não maduro no sobrenome desse personagem, mas sim de muita maturidade. Não é dizer, veja... Ninguém é obrigado a nada, ele saiu porque quis. Eles estão prestes a começar já o euro, ou seja, usar o euro dentro desse país, ou seja, estão acontecendo algumas mudanças. Evidentemente, isso está gerando flutuações, inflação,
Ou seja, está gerando problemas, porque, de repente, essas mudanças podem causar isso. E isso também causa, nervosismo, né? Nesse governo, ele disse, sabe de uma coisa? Então eu saio para não causar mais problemas. Sim, vamos ver o que acontece e as reações nos próximos dias. Muito interessante, né? Já entre a geração Z e os protestos que têm acontecido, acho que não é só coisa da geração Z, é simplesmente protesto em geral. Mas o povo estava muito irritado com o governo, basicamente, né? E eles ficaram lá, ficaram, não desistiram até que ele saiu. Diz Alex. Não, Tapatia, você morre na hipófise, sim. E também sim, diz Christie. Por presente eu me dei de presente. Ai, que legal, uma câmera, disc jockey nano. Ah, que coisa linda. Esses chineses de verdade são demais. Eu acho que eles são muito avançados. Sim, eles são incríveis. Que legal. Olha, é a câmera disc jockey. Disc jockey? Nano, olha. Diz Elisa. Elisa, o que será conta uma piada cubana? Ia um ovo correndo e 1 milhão de cubanos atrás. Aí aparece um presunto e diz para o ovo: se esconde atrás de mim, aqui ninguém me conhece. Aí, o que vocês acham? Eu digo para mim mesma. Ei, esta câmera disc jockey nano é como a 360, Ela grava ao redor ou como é que funciona? Tem boas de uma 360 para sair um pouco e gravar umas coisas. Mas eu vou ver. Vou dar uma olhada nessa verde para ver do que se trata, para ver como é que está. Isso é uma ação, câmeras de ação, eu imagino. Vejo que ela se divide, tem uma tela que separa e tudo mais, parece muito boa. Depois a gente confere. Já temos a experiência de comprar isso da DJI, que são os microfones. E sério, são ótimos. Sim, muito bons. Super sólidos, duráveis, ou seja, muito bons mesmo, de verdade. Uma marca muito boa, essa da DJI. Não, isso não é um anúncio. Vamos. Pessoal, estamos no WhatsApp e também no Telegram, onde enviamos as notificações. Um abraço, fiquem bem, nos vemos mais tarde. Obrigado pelo aviso. Um abraço da Autores a toda a comunidade. Obrigado à Estrelinha por nos apoiar aqui na moderação e a toda a comunidade que nos acompanha, que está aqui com a gente. Obrigado, ótimo quase fim de semana a todos, ou já fim de semana para quem está na Espanha. Até logo. Obrigado por assistir ao PP ao Vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.